Muito bem, pessoal. Então aqui a gente vai para a nossa aula 4 de história. A gente já falou sobre o que é essa história, como é que a gente conta o tempo, os calendários na história e quais são as fontes históricas que a gente utiliza. Agora a gente vai começar a dividir a história da forma clássica que a gente estuda, uma periodização, dividir em períodos diferentes, tá? Então a gente vai ter uma grande categoria que é a pré-história. A gente vai ter algo que acontece que a gente deixa de contar como pré-história e começa a contar como história antiga. Depois a gente vai chamar Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão em 4 partes do que é história, né? Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. E a quinta, que seria a pré-história, elas vão ter fatos históricos que aconteceram em algum momento. Isso faz uma revolução e a gente divide essa história. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, esse fato histórico ele é pontual, ele aconteceu em algum lugar, em algum momento, e o resto do mundo mantém suas tradições e não necessariamente acompanha esse fato histórico que modifica. A estrutura de história que a gente estuda ela é muito baseada na história europeia. Então, muito do que a gente tem no conteúdo nosso de história é focado e especificado em Europa. Há alguns anos a gente começou a incluir também a história da África por uma necessidade. O Brasil tem uma matriz africana muito grande em virtude dos mais de 300 anos que a gente passou com a questão de escravidão, tráfico de pessoas trazidas da África para servirem como escravizadas aqui no Brasil. E há pouquíssimos anos a gente incrementou isso no currículo, que é a parte de história da África. Tá? Então, essa divisão aí da história europeia e história da África, a gente tem muito pouco sobre história, por exemplo, da Ásia e praticamente nada de história da Oceania e de outros continentes. O período de pré-história, que é o que a gente começa a falar agora, é tudo aquilo que aconteceu ao longo da trajetória da humanidade antes da primeira escrita. Então, quando a gente começa a codificar a nossa fala em escrita, em ter algo escrito, redigido ou escrito em tabuinhas de argila. Então, quando a gente começa a ter a parte de escrita, que a gente consegue ler o que acontecia naquele momento, que as pessoas registravam, a gente passa a ter história. Tudo que acontece antes disso, a gente vai caracterizar como pré-história. E aí a gente vai ter o primeiro assunto de pré-história, que é a questão da evolução humana. A gente tem várias teorias de como o ser humano passa a existir. Cada cultura, né, vai ter sua própria explicação do surgimento do mundo. Algumas culturas na América diziam que o ser humano partiu do milho, que era a matéria-prima para se produzir o ser humano, era o milho e que os deuses teriam, a partir do milho, feito o ser humano. Em algumas culturas da África, a gente vai ter isso da areia. Na cultura judaico-cristã, né, a partir do barro, né, o homem feito a partir de um molde de barro que Deus teria colocado e feito o homem à sua imagem e semelhança. E cada cultura vai ter a explicação do surgimento do ser humano de uma forma diferente. Como essas explicações são religiosas, são mitológicas, né, a gente tem, para a parte de história, ciência, uma outra determinação que ela começa a se especificar lá para 1800 e pouquinho, que é a questão da evolução. Então, a teoria evolucionista. As teorias que vão partir do princípio que uma entidade superior, um deus ou os deuses, criaram os seres humanos, são teorias que a gente vai chamar de criacionistas, de criação. Então, essa inteligência superior veio e criou já o ser humano pronto. A teoria evolucionista, né, que seria a que a gente usa no meio científico, ela se baseia em evidências que a gente encontra pelo mundo, que são fósseis de seres humanos, que a gente chama de seres humanos primitivos, e que o nome que a gente usa mais correto na história seriam os hominídeos. Hominídeo é todo aquele ancestral do ser humano como ele é hoje, né? Então a gente vai ter uma espécie, que é a nossa de hoje, que é o Homo sapiens, né? Então o Homo sapiens é uma categoria evolutiva desses hominídeos, e a gente teria os anteriores, né? Então essa teoria, baseada nas observações do Charles Darwin e aprimoradas ao longo dos séculos que seguem, ela
ela vai trazer o hominídeo como os homens das cavernas, mais parecidos com os macacos, com os primatas. Não talvez com um sagui, mas com um orangotango, esses primatas maiores, né? E a gente vai ter uma cadeia de evolução que vai acontecendo ao longo de milhões de anos, até os hominídeos começarem a tomar a forma que a gente tem hoje. E o que define a nossa espécie é basicamente a estrutura física, né? Não a cor da pele, não o formato exatamente do rosto, mas a estrutura física. Eu quero dizer que os hominídeos eles vão ter um polegar opositor, que serve para a gente agarrar objetos, por exemplo, segurar uma garrafa de álcool gel. Então esse polegar permite a gente agarrar coisas e manipular objetos com uma precisão que outros animais que só têm a pata não conseguem. E o nosso cérebro desenvolvido, que a gente consegue desenvolver tanto a habilidade de comunicação entre esses seres humanos, como a verbalização e a codificação, a gente abstrair as coisas e começar a dar forma com os objetos que a gente começa a construir essas tecnologias, tá certo? A primeira grande tecnologia que a gente vai ter desses hominídeos é a questão de quebrar as pedras, né? Qual que é a utilidade de quebrar uma pedra? O ser humano, quando ele tem o polegar opositor e ele está mais parecido ainda com um primata, né? Ele tem a habilidade de subir nas árvores, ele tem o braço mais comprido, mais avantajado. A gente usa os braços no deslocamento, para correr, para escalar uma árvore, para andar. E a gente consegue agarrar objetos e alimentos e a partir disso a gente obtém a nossa alimentação. Em algum momento, esses hominídeos começam a trabalhar em equipe, né? Juntar alguns numa equipe de caça e eles montam um esquema para conseguir carne de animais maiores, né? Então, o ser humano ele não é famoso por sua força física gigante, né? Um rinoceronte, um elefante, um leão são animais muito mais fortes que o ser humano, um urso. Então, dentro de força física, a gente não é um grande destaque. Nós não temos presas poderosas para morder e matar um animal na mordida, um animal grande. Então isso também não é uma vantagem que a gente tem lá de ter presas poderosas que rasgam. Nossos dentes eles são mais sensíveis, eles quebram. Se a gente não cuida deles, eles apodrecem rapidinho. E a gente também não tem as garras poderosas, né? Nossa unha não tem o poder de arranhar e de lacerar a carne. Então os hominídeos eles são mais parecidos conosco e um pouco menores e até mais fracos do que a gente é hoje, fisicamente. Qual que vai ser a questão da pedra? Onde ela vai entrar? Como a gente não tem nem a presa muito forte, nem a garra muito forte, quando a gente consegue agarrar uma pedra e quebrá-la, a gente obtém várias lasquinhas e algumas dessas lascas elas vão ser mais pontiagudas, mais afiadas. E a gente vai usar isso para cortar carne. Então, a gente monta uma equipe que vai ter basicamente 3 funções nessa equipe. Um pessoal vai ficar em volta, protegendo a carcaça de um animal que não necessariamente a gente que caçou, às vezes a gente ia roubar a caça de um outro bicho maior que tinha acabado de caçar aquele animal. Então a gente fazia um cerco e colocava em movimentação, jogando objetos, gritando, e espantando os outros animais para que ninguém chegasse perto daquela carne. Perto da carcaça daquele animal, a gente ia ter 2 equipes, uma quebrando e produzindo essas lascas, que como a pedra quebra, o corte dela acaba muito rápido, não é igual uma faca metálica que vai durar bastante o corte, então você cortava 1, 2, 3 vezes, na quarta, quinta a pedra já não estava cortando bem, você descartava aquele fragmento e pegava uma outra que o seu companheiro estava lá quebrando. Aquela nova lasca você consegue cortar mais um pouquinho, joga fora, corta, joga fora, e você corta em pedaços menores aquela carne, o bastante para você poder se alimentar, né? A carne muito grande a gente não conseguia rasgar ela crua na boca, e a gente consegue também transportar essa carne. Os bichos muito grandes a gente não era tão forte, então você cortando os pedaços para transportar, você tinha essa mobilidade e isso ajudava. Então, a primeira etapa que eu quero que vocês entendam de hominídeos são seres humanos primitivos, mais parecidos com o que a gente tem aí de um chimpanzé, e eles têm uma equipe para praticar essa caça. Como que a gente observa isso? Através de fósseis do que eles tinham ali desses objetos, dessas lascas de pedra e dos esqueletos fossilizados de alguns desses hominídeos antigos. Tá? Então a gente acha ali
alguns pedaços dos ossos ou até uma ossada inteira, uma parte do crânio, a gente vê que ela é mais parecida com a do ser humano do que dos outros primatas. E ao longo do tempo a gente vai vendo evoluções nesse tipo de ossada, até chegar bem mais perto da gente quando a gente vai ter os Homo neanderthalis e os Homo sapiens, que somos nós, convivendo na pré-história. Então a primeira tecnologia da evolução dos hominídeos é essa questão da equipe de trabalhar em conjunto e de obter lascas de pedra. Inicialmente só as lascas. A gente não consegue ter fósseis das madeiras de milhões de anos atrás, não, é mais difícil de encontrar porque a madeira ela decompõe mais rápido. Então a gente não acha rastros, mas poderiam também ser madeiras quebradas, lascadas. E a partir daí a gente vai ter uma construção social para obter alimentos que têm maior fonte de proteína, e esses hominídeos começam a escalar um pouco na teia alimentar, na cadeia alimentar. Tá certo? Então essa aula aqui de pré-história, parte 1, são esse conceito de hominídeos. Na próxima eu detalho mais ou menos o que mudou de um hominídeo para o outro. Tá certo? Até mais. Tchau, tchau.